Olá, sétimos anos. Bom dia para você que está recebendo esta aula de manhã e boa tarde para você que está recebendo esta aula no período da tarde. Chegou o grande momento de os sétimos anos subirem mais um degrau no seu conhecimento. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o conjunto dos números racionais. Racionais, exatamente. Nós já temos uma história dentro de alguns conjuntos de números, né? Da numeração, aonde quando você trabalha, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, tudo que você faz está dentro dos números inteiros. Quando você trabalha dentro do conjunto dos números naturais, tudo que você faz, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, é tudo dentro dos números naturais. E se der um resultado fora disso, você diz que este resultado não pertence a este conjunto, correto? Então vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre os números racionais. Importante conjunto este. Conjunto dos números racionais. Eu vou primeiro fazer uma pequena volta, uma pequena viagem no tempo para lembrar vocês do caminho que a gente fez até agora. Então, primeiro eu quero lembrar vocês dos números naturais. Os números naturais. Foi o primeiro conjunto que nós aprendemos, que nós discutimos, que nós conversamos lá no sexto ano. É o conjunto dos números naturais. Os números naturais são representados pela letra... Opa, esse aqui está fraquinho. Deixa eu trocar aqui. Pela letra N, aonde eu dizia que muitas vezes esse N vem duplo, né? E os números naturais eles começam do 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito para a direita. Porque por maior que seja o número que você pense, sempre tem mais um. Por isso que o conjunto dos números naturais ele é infinito. Depois, tivemos outro importantíssimo conjunto que vocês tiveram o privilégio de conhecer neste ano. Neste ano vocês conheceram estes números aqui, que são os números inteiros. Lembram? Os números inteiros. Já os números inteiros são representados pela letra Z. Muitas vezes esse Z vem duplo aqui, ó, outras vezes não. O conjunto Z é formado por... Ele vem infinito da esquerda, do lado negativo. Ele vem infinito aqui também. Aí começamos, sei lá, pelo menos 3... menos 2, menos 1, 0. Daí chegamos aqui na parte positiva. Você já sabe, você deve lembrar que todo número positivo não há necessidade de ter na frente dele o sinal de mais, correto? Então, esses números aqui que não tem sinal de mais também são números inteiros. Então, o mais 1, que é natural, o mais 2, o mais 3, infinito para a direita, assim como os naturais. E aqui estão representados todos os números inteiros. O próximo o próximo conjunto, tão ou mais importante quanto esses aqui, porque ele abrange todos eles. Em relação a esses dois, o conjunto dos números racionais é o maior de todos, porque dentro dos racionais estão todos os naturais e todos os inteiros. Então aí surge o conjunto dos números racionais, que tudo que nós falarmos e fizermos agora, vamos estar nos referindo ao conjunto dos números racionais. Ah, mas deu um resultado natural. Natural é racional. Ah, mas deu um resultado inteiro, negativo, por exemplo. Mas todo inteiro é racional. E é sobre isso que nós vamos falar agora.
conjunto dos números racionais. Então, falaremos sobre os números racionais. Vou escrever aqui, caso você queira anotar quem são os números racionais. Os números racionais, os números racionais contêm os números inteiros, Bom, quando eu falo que os números racionais contêm os números inteiros, lembre-se que dentro desses inteiros aqui estão todos os naturais juntos. Os números inteiros e os números fracionários. Quem são os números fracionários? São todas as frações. Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. São todas as frações. Quer novidade? Não tem. Por quê? Porque números inteiros você já sabe que são todos os números sem vírgula, ou que atrás da vírgula é zero, né? Mas aí a gente costuma dizer que são os números sem vírgula. Todos os números inteiros positivos e negativos. Então aqui estão os naturais, que são os inteiros positivos, os negativos e o zero. Acrescentando as frações a estes números que eu acabei de falar aqui, você tem o conjunto dos números racionais. Você encontra todos os racionais, tá? Então, quem são os números racionais? É a junção, é a união dos naturais com os inteiros com as frações. Quando eu falo inteiros, eu vou começar a não pronunciar mais natural, porque o natural está dentro do inteiro, então é uma coisa óbvia, tá? Muito bem. Ou seja, aqui ó, ou seja, eu fiz um resuminho aqui para passar para vocês. Ou seja, é qualquer número que se consiga colocar na forma de fração. Então está aqui muito bem representado nesta frase quem são os números racionais. Aqui, ó. Aqui, daqui para lá, ó. É qualquer número que se consiga colocar na forma de fração. Então, todos os números racionais, se ele realmente for um número racional, é possível descrevê-lo em forma de fração. Então, se eu perguntar para você numa prova, por exemplo, o que é um número racional? É todo número possível de ser escrito na forma de fração. Isso é um número racional. E nós vamos ver que a maioria dos números que vocês conhecem, que nós já discutimos até hoje, são números racionais. E vamos comprovar isso. Então, agora eu quero, para você entender que os números racionais é a junção dos números inteiros com as frações, eu vou mostrar aqui um pequeno desenho
onde você vai clarear um pouco a sua mente dessa junção desses números para formar o conjunto dos números racionais. Então, não esqueça de anotar isso aqui, né? Tenha isso aqui no seu caderno, ou não sei se você gravou isso aqui, mas é interessante você ter, porque cada vez mais nós vamos aprimorando os conhecimentos dentro destes assuntos. E a matemática não é igual a outras matérias que muitas vezes estudam conteúdo, agora deixa esse conteúdo de lado e vamos continuar com um novo conteúdo. Não, a matemática não é possível de fazer isso, porque um conteúdo serve de degrau para o outro. Então, olha só. O primeiro conjunto que você conheceu, que você discutiu na escola, era o conjunto dos números naturais. Vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui estão os números naturais. Depois, com a evolução da história, com a necessidade do comércio de ficar devendo, de poder se representar uma dívida, coisa e tal, surgiu um conjunto um pouco maior que abrangeu este conjunto aqui e um pouco maior, que foi o conjunto dos números inteiros. Difícil de fazer esse Z com esse pincel, né? Agora, você acabou de conhecer hoje, nesta aula, o conjunto dos racionais, dos números racionais. Os números racionais, eles abraçam tudo que está aqui dentro e passa a ser o maior conjunto que você já conhece até o momento. Então, aqui está o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. Letra Q. Alguns livros trazem esse Q meio duplo, aqui assim, para fazer diferença, né? Do Q de Quênia, de querido, de queijo, tá? É um Q. Ah, mas se é racional, por que não chamaram de R, né? Porque o R ele foi reservado para um outro conjunto que você vai conhecer mais adiante, mais para o final do ano, tá? Então, o conjunto dos números racionais foi chamado de Q. Então, todo este conjunto que eu desenhei em vermelho aqui é o conjunto Q. Olha só. Ah, mas por que foi dada a letra Q? A letra Q é do inglês, é quotient, né? Quotient, que significa quociente. E quociente é o resultado da divisão. E toda divisão pode ser escrita em forma de fração, que nós vamos ver logo adiante, tá? Então, olha só. Aqui está o conjunto dos números racionais, que dentro dele está o conjunto dos inteiros, que dentro dele está o conjunto dos naturais. Ok? Então, olha só. Quando juntamos as frações a estes dois conjuntos aqui, eu tenho completo o conjunto dos números racionais. Ok? Eu costumo colocar em questõezinhas de prova um desenho como este. Eu passo uma lista de número para você colocar aqui dentro, para saber onde que fica cada um. Depois nós vamos ver um exemplo, tá? Então, lembre-se, na N natural, Z inteiro, Q racional. E quando você começa a ter contato com os números racionais, é um importante passo dentro da matemática, tá? Já é uma grande evolução. Então, olha só, vamos escrever aqui. Quando juntamos as frações, aos
números, aos números inteiros, quando juntamos as frações, obtemos os números racionais. Obtemos os números racionais. Por exemplo, então eu vou representar agora o conjunto dos números racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? É quando você junta todas as frações aos números inteiros. Então, o conjunto dos números racionais seria representado assim, ó. Isso aqui é uma chave. Por exemplo, -1, +4, o 0. Eu vou colocar ponto e vírgula porque já vai ter número com vírgula aqui, tá? Então, quando eu utilizo nos meus exemplos ponto e vírgula, eu devo colocar... quando eu uso um número que já tem vírgula, para separar um número do outro, eu tenho que usar ponto e vírgula. O 0, o 1,8, o -3,6, tá? Os 7/3, o -4/5, reticências, porque este conjunto é muito, mas muito maior que os outros e infinitamente infinito, tá? Porque entre um número e outro tem infinitos números com vírgula, tá? Entre 1,8 e 1,9 tem 1,81, 1,82, 1,8500 e assim por diante. Então, este número aqui é infinitamente infinito, ok? Então, se eu fosse representar, seria assim. Sem contar que eu coloquei reticências aqui, mas tem reticências entre cada número. Posso colocar reticências no começo, no meio dos números, entre os números, porque ele é um conjunto denso. Denso porque tem muitos números entre um e outro. Por exemplo, se você fizer pegar o giz, um pedacinho de giz deitado, e fizer uma linha no quadro, cada um daqueles minúsculos pontinhos brancos que fica no quadro, lá da escola, poderia representar um número racional. E se você pegar uma lupa e afastar mais ainda esses pontinhos, entre cada pontinho daquele, entre dois pontinhos, tem infinitos números. Amplia, vai ampliando, né, essa lupa, essa lente de aumento, e sempre vão surgir novos números racionais. Então, vamos ver. Ó, agora eu vou passar um desenho. Todo mundo já assimilou que nós estamos falando dos números racionais, né? Por enquanto eu não preciso apagar ainda. Eu estava dizendo isso porque eu ia apagar o título aqui, mas por enquanto ainda dá de deixar aqui. Olha só, então vamos fazer assim, um baita desenho aqui, ó. Aqui estão os naturais. Aqui estão os inteiros. E aqui estão os racionais. Ó. Agora é o seguinte. Dentro do N está o zero, que por sua vez está dentro do Z, que está dentro do Q. Então, quando ele está aqui dentro, é como se eu tivesse por fora de cartolina um desenho como um recorte preto, depois em cima um vermelho, depois em cima um azul. Quem está aqui, automaticamente está aqui e está aqui. É como se fosse assim, ó. Você está dentro da sala. Se você está dentro da sua sala lá no colégio, automaticamente você está dentro do colégio, que seria esse,
e automaticamente está dentro do terreno todo do colégio, que é juntando o pátio junto, tá? Então, 0, 3, 4, número natural, inteiro e racional. Agora, quando eu vou para os negativos, menos 2, menos 3, menos 4, menos 7, são números inteiros. Não podem estar aqui dentro, mas eles estão aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, esses são os exclusivamente inteiros, mas que são racionais. Agora, as frações positivas, as frações negativas, os números com vírgula positivos, os números com vírgula negativos, eles estão na parte de fora porque eles são exclusivamente racionais, tá? Então aqui está um exemplo de como você localizar no meu desenho os números racionais a partir dos inteiros e dos naturais juntos, tá? Quando você tem que separar cada um na sua casinha. Muito bem. Exemplos de números racionais. Ó. Então vamos aproveitar aqui. Exemplos. Aqui. Exemplos de racionais. Os racionais, eles podem ser números inteiros, tá? Eles podem ser números inteiros, como por exemplo, o 2. Mas professor, você não disse que todo número racional tem que todo número é racional se for possível de escrever em fração? Sim. Esse 2 pode ser 2 sobre 1. 3 é um número racional? É, porque eu consigo escrever o 3 em forma de fração. O 3 pode ser 6 sobre 2, porque 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, por isso que todo número é um número racional. Ele pode ser um número decimal exato. O número decimal exato é aquele número com vírgula finito, que atrás da vírgula tem uma quantidade finita de casas que termina, por exemplo, 4,3, 8,62, tá? 0,007. Ah, mas e aí a gente consegue fazer isso aqui e transformar em fração? Sim. Como que eu transformo cada número desses aqui na forma de fração? Veja bem, você escreve o número 100,43. E embaixo você coloca 10, 100 ou 1000. Se atrás da vírgula tiver uma casa decimal, é um zero, então é 10. Escreve o número sem vírgula. Embaixo coloca o número 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais. 1, 2, 1, 2. Então, 862 sobre 100. Escrevo aqui o número sem vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu fico com 3 zeros à esquerda. Zero à esquerda não me serve para nada. Agora eu coloco o número 1 aqui. Agora eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É assim que eu escrevo um número decimal em forma de fração. Portanto, está comprovado que todo número com vírgula finito pode ser escrito em forma de fração, logo é um número racional. Por isso que todo número com vírgula finito é um número racional. Também temos, vou apagar aqui, ó, para dar mais espaço, para não ir muito lá para baixo no quadro, os números periódicos. Números periódicos são aqueles números aonde atrás da vírgula
repete sempre o mesmo período. Ele é um número infinito, mas atrás da vírgula repete sempre a mesma coisa. Por exemplo, 0,333. Isso aqui se chama dízima periódica. 4,888 reticências, porque o 8 vai repetir infinitamente. Ok? Outro exemplo é 7,32, 32, 32, e você observa que é o 32 que repete infinitamente. Então, estes números aqui também podem ser escritos em forma de fração. Não vem ao caso agora, tá? Eu não vou trabalhar como transformar uma dízima periódica, que esses números se chamam dízima periódica, em fração. Mas eu vou mostrar que é possível. Este aqui representa a fração 3 nonos. Se você pegar a calculadora e colocar aí 3 dividido por 9, vai dar 0,33333 infinito. Aqui eu vou ter 44 sobre 9. 44 sobre 9. E aqui eu vou ter 732 sobre, aqui já certo, então, desculpa, não é 700. Sorry, cometi um equívoco aqui. Eu pego 732, então fica 725 sobre, são dois números que repetem, 99. Professor, eu não entendi isso. Não precisa entender. Não é o momento de você entender. É só para você comprovar que toda dízima periódica veio de uma fração. Logo, toda dízima periódica também é um número racional. Não esquenta a cabeça, você não tem que saber fazer isso aqui. Você só tem que saber me responder que toda dízima periódica, que é aquele número que repete infinitamente o mesmo período atrás da vírgula, é um número racional, ok? Adiante. Nós podemos escrever uma divisão normal em forma de fração, tá? Então, se o exemplo está pedindo para você escrever na forma de quociente, ó, na forma de quociente. Por exemplo, você tem assim, ó, o mais 3 dividido por menos 2. Apenas para você escrever na forma de quociente, para representar que isso aqui também vira um número racional. Você pega o mais 3 sem parênteses sobre menos 2, porque toda fração também é uma divisão, o traço significa divisão. Então aqui é mais 3 dividido por menos 2. Você sabe que toda divisão de sinais contrários dá negativo, menos 3 sobre 2. Aqui eu coloquei um exemplo onde você pode simplificar. Caso o seu exercício esteja pedindo para você simplificar, você simplifica. Ó, vamos escrever na forma de quociente. Menos 38 sobre menos 12. Opa! Toda fração representa uma divisão. Na divisão de sinais iguais dá positivo. Agora eu vou simplificar. Eu percebi que aqui pode ser dividido por 2 e aqui pode ser dividido por 2 também. Isso é simplificação. Lembra do sexto ano? 38 dividido por 2 dá 19. E 12 dividido por 2 dá 6. E aqui temos uma fração irredutível. Tá? Podemos escrever também um número na forma de fração vindo de um número decimal. Por exemplo, 8,3, eu vou ser breve nesse exemplo porque eu já
passei anteriormente, lembra? 8,3, eu escrevo o número sem vírgula e tem uma casa atrás da vírgula. Então eu coloco um zero no denominador, que é 10, porque é 8 inteiros e 3 décimos, né? 83 décimos. 4,05. Eu escrevo o número sem vírgula, 405. Tem duas casas decimais, então tem que ter 2 zeros, então é 100. Quando você faz isso aqui, no denominador só vai ter 10, 100 ou 1000. Beleza? Agora, quando eu quero escrever, eu já sei que é um número racional e ele está na forma de fração e eu quero escrever na forma decimal, olha o que eu faço. Então, por exemplo, 8/10. Você vai lá no seu rascunho e você faz aqui, ó, 8 dividido por 10. E aí você descobre que é 0,8. 7 centésimos. Você pega o 7, coloca aqui. Duas casas. 2. Ou você vai lá no seu rascunho e divide 7 por 100. 7 centésimos, então fica 0,07. Aqui é mais ou menos isso que os exercícios de vocês vão estar cobrando de vocês, para vocês fazerem, tá? E agora eu vou colocar aqui, então, quais são os exercícios que eu quero que vocês façam. Anota aí. E se tiver dúvida neste conteúdo, nesses exercícios iniciais, apareça na aula online. Apareça na aula online, que lá nós corrigimos exercícios e tiramos todas as dúvidas. Ó, exercícios. Eles estão na página 113 do seu livro. Eu quero que você faça as questões de 4 a 7. 4, 5, 6, 7. Apenas 4 questõezinhas que estão aqui ó, na página 113 do seu livro. Ok? Espero que você tenha gostado dos números racionais. Nós vamos falar muito sobre eles ainda. Vamos aprender muita coisa, tá? Bons estudos e não esqueça, venha para a aula online para tirar suas dúvidas e fazer a correção desses exercícios. Um beijo no coração e até a próxima. Fui!